Números capítulo 4. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, de entre os filhos de Levi, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos. Todos esses entrarão no exército, para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas. E quando partir o acampamento, Arão virá com seus filhos e tirarão a cortina da coberta, e cobrirão com ela a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. E sobre a mesa da proposição estenderão um tecido azul, e sobre ele colocarão os pratos e as colheres e as taças, e as jarras, e o pão contínuo também estará sobre ela. E estenderão em cima deles um tecido escarlate, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E tomarão o tecido azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e as espevitadeiras, e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que o ministram. E colocarão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um tecido azul, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E tomarão todos os utensílios do ministério com que ministram no santuário, e os colocarão em um tecido azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E removerão as cinzas do altar, e estenderão por cima dele um pano cor de púrpura, e colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com que o ministram, os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os pertences do altar, e estenderão por cima dele uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar, para que não morram. Essas coisas são a incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação. E o serviço de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o óleo da luminária, e o incenso aromático, e a oferta diária dos alimentos, e o óleo da unção, e a supervisão de todo o tabernáculo e de tudo o que há nele, no santuário e nos seus utensílios. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Não extirpeis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto fareis a eles, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão e os nomearão, cada um a seu serviço e a sua incumbência. Mas não entrarão para ver, quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, de acordo com suas famílias, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, a todos eles contarás, e todos entrarão para fazer o serviço no tabernáculo da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, em serviço e em incumbência. E levarão as cortinas do tabernáculo, e o tabernáculo da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está sobre ele, e a cortina da porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar, e as suas cordas e todos os utensílios do seu ministério, e tudo o que é feito para eles, para que sirvam. Por meio da nomeação de Arão e de seus filhos, assim será o ministério dos filhos dos gersonitas, em todas as suas incumbências e em todo o seu serviço, e os nomearás para que se ocupem de todas as suas incumbências. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas no tabernáculo da congregação.
e a sua incumbência se dará sobre a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E contarás os filhos de Merari, segundo o número de suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos. E eles contarás, e todos entrarão no serviço para fazer a obra do tabernáculo da congregação. Esta será a sua incumbência, segundo todo o seu ministério no tabernáculo da congregação. As tábuas do tabernáculo e seus varais e as suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e pelo nome contarás os instrumentos da sua incumbência. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, no tabernáculo da congregação, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E Moisés e Arão e os capitães da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. E os que foram contados, segundo as suas famílias, eram 2.750. Esses foram contados das famílias dos coatitas, todos os que poderiam fazer o serviço no tabernáculo da congregação, que Moisés e Arão contaram de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação, os que foram contados segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, eram 2.630. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todos os que ministram no tabernáculo da congregação, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor, e os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação. Os que foram contados, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, eram 3.200. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas por Moisés e Arão e pelos capitães de Israel, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que vieram para fazer o serviço no ministério e as suas incumbências no tabernáculo da congregação, os que foram contados eram 8.580. De acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada um segundo o seu ministério e segundo a sua incumbência. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés. Números 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena os filhos de Israel que expulsem do acampamento a todo leproso e todo o que padece com alguma hemorragia, e todo aquele que estiver contaminado pelo contato com os mortos. Homens e mulheres expulsareis fora do acampamento e colocareis para que não contaminem os seus acampamentos, em cujo meio eu habito. E assim fizeram os filhos de Israel e os expulsaram do acampamento, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado, que cometem os homens, uma transgressão contra o Senhor, essa pessoa será culpada, e confessará o pecado que cometeu, e fará a compensação pela sua transgressão, segundo a soma total. E lhe acrescentará uma quinta parte e dará o valor àquele contra quem transgrediu. Mas se esse homem não tiver um parente remidor, ao qual deva ser feita a compensação, então a compensação da transgressão deverá ser feita ao Senhor e ao sacerdote, além do carneiro da oferta, com que será feita a oferta.
E toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, a ele pertencerá. E as coisas santas de cada um pertencerão a ele. Tudo que alguém der ao sacerdote, a ele pertencerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando a esposa de algum homem se desviar e transgredir contra ele, e algum homem estiver com ela carnalmente, e isso for oculto dos olhos do seu esposo, e assim for mantido, e ela estiver contaminada e não houver testemunha contra ela, e nem for flagrada na transgressão, e se o espírito de ciúmes vier ao esposo, e ele sentir ciúmes de sua esposa, estando ela contaminada, ou se o espírito de ciúmes vier ao esposo, e ele sentir ciúmes de sua esposa, não estando ela contaminada, então aquele homem trará a sua esposa perante o sacerdote, e trará também a sua oferta por ela, 1/10 de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite nem porá incenso, porque é uma oferta de ciúmes, uma oferta de memorial, trazendo a lembrança à iniquidade. E o sacerdote a aproximará e a colocará diante do Senhor, e ele tomará água santa em um vaso de barro, e do pó que houver no chão do tabernáculo, e o colocará na água. E o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e lhe cobrirá a cabeça, e o colocará nas suas mãos a oferta de memorial, que é a oferta de ciúmes. E o sacerdote terá em suas mãos a água amarga que provoca a maldição. E o sacerdote a acusará com um juramento e dirá a ela: Se nenhum homem se deitou contigo e se não te desviaste para a imundície com outro, em vez de teu esposo, estarás livre desta água amarga que provoca a maldição. Porém, se te desviaste com outro em vez de teu esposo, e se te contaminaste, e se algum homem além de teu esposo se deitou contigo, então o sacerdote acusará a mulher com um juramento de maldição, e o sacerdote dirá a ela: O Senhor faça de ti uma maldição, e como juramento entre o teu povo, quando o Senhor fizer apodrecer a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que causa maldição entrará em tuas entranhas para fazer inchar o teu ventre e apodrecer a tua coxa, e a mulher dirás: Amém, Amém. E o sacerdote escreverá estas maldições em um livro e as apagará com a água amarga. E ele fará com que a mulher beba a água amarga que causa maldição, e a água que causa maldição entrará nela e se tornará amarga. Então o sacerdote tomará a oferta de ciúmes das mãos da mulher e moverá a oferta perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. E o sacerdote tomará um punhado da oferta como memorial e a queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba a água. E depois de ter feito a mulher beber a água, se ela estiver contaminada e tiver transgredido contra seu esposo, a água que causa maldição entrará nela e se tornará amarga. E sua coxa apodrecerá e seu ventre inchará, e a mulher se tornará uma maldição entre o seu povo. E se a mulher não estiver contaminada, mas limpa, então ela será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher se desviar para outro, em vez de seu esposo, e estiver contaminada. Ou quando o espírito de ciúmes vier sobre o esposo, e ele sentir ciúmes de sua esposa, e apresentar a mulher perante o Senhor, e o sacerdote executará sobre ela toda esta lei. Então o homem estará livre da iniquidade, e esta mulher levará a sua iniquidade. Números capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher tiver se separado, fazendo um voto de Nazireu para se separar ao Senhor, deverá se separar do vinho e da bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas, sejam frescas ou secas. Em todos os dias de sua separação, não comerá nada que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Em todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça não passará navalha,
até que se cumpram os dias nos quais se separou para o Senhor. E ele será santo e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Não se deixará contaminar nem por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, quando estes morrerem, porque a congregação do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Em todos os dias da sua separação será santo para o Senhor. Se repentinamente alguém morrer ao seu lado, e com isso contaminar a sua cabeça de sua consagração, então ele raspará a sua cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia ele a raspará. E no 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação, e o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para oferta queimada, e fará expiação por aquele que pecou junto ao morto, e nesse mesmo dia santificará a sua cabeça, e ele consagrará ao Senhor os dias da sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano, como oferta pela transgressão, mas os dias anteriores estarão perdidos, porque a sua separação foi contaminada. E esta é a lei do Nazireu. Quando se cumprirem os dias da sua separação, ele será trazido à porta do tabernáculo da congregação e oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito para a oferta queimada, e uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica. E 1 cesto de pães ázimos, bolos de farinha fina, misturada com azeite amassados, e coscorrões ázimos untados com azeite, além da sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada. E oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. Então o nazireu raspará a cabeça da sua separação junto à porta do tabernáculo da congregação, e tomará o cabelo da cabeça da sua separação e o colocará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta pacífica. E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro e um pão ázimo do cesto e um coscorrão ázimo e os colocará nas mãos dos nazireus, depois que o cabelo da sua separação tiver sido raspado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com o ombro da oferta alçada, e depois disso o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto, e da sua oferta ao Senhor pela sua separação, além do que a sua mão puder alcançar, de acordo com o voto que ele fez, também deverá fazer conforme a lei da sua separação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: Desta maneira abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz, e colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.